Olá, esse é um resumão da lição 5 da Escola Sabatina. Essa semana vem trazendo uma lição que tem como título O Testemunho dos Samaritanos. E antes de entrar na lição de sábado, do verso para memorizar, eu vou dizer brevemente sobre os samaritanos. Eles, o reino de Israel, ele chegou a um ponto que ficou dividido entre dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, o reino do norte, o reino de Judá, o reino do sul. E pós morte do rei Salomão, filho de Davi, as coisas começaram a ter uma nova forma e esses povos começaram a ter uma hostilidade muito grande. Os assírios invadiram o reino do norte e levaram cativo esses povos. E dentro desses povos sobraram alguns, digamos, remanescentes que ficaram. E outros povos, outras nações, então, habitaram lá e houve, então, uma miscigenação de povos, com a qual o reino de Judá, o reino do sul, diziam que esses povos eram um povo misturado e, consequentemente, afetado diante de suas crenças, opiniões. Então, havia muita hostilidade entre eles. Eles tinham divergências sobre onde adorar e também o conteúdo de adoração. Eles não se misturavam. A única coisa que era assim aceita era em relação ao comércio. Então, indo para a lição de sábado, o verso para memorizar, ele está lá no livro de João, no 4:42, que tem, então, está escrito: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aqui eu vou adentrar mais profundamente na lição de quinta-feira. Porém, eu posso dizer que aqui é uma conversa de samaritanos com uma mulher samaritana. E aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a mulher samaritana e o que a levou, o que aconteceu na vida dela de tão importante para estar num conteúdo da Bíblia Sagrada. Lá na lição de domingo, em João 4, do 5 ao 9, como Jesus aproveitou a oportunidade para um diálogo com a mulher. Jesus ele ficou sabendo que os fariseus, que são os doutores da lei, mestres da lei, Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam cientes que Jesus estava batizando maior número de pessoas do que João Batista. João Batista foi um precursor, começou a batizar, porém veio Jesus após, e ao cativar muitas pessoas, os fariseus ficaram tocados, enciumados, e para Jesus evitar algum atrito, qualquer atrito, ele resolveu sair de onde ele estava. Ele estava na Judéia. E ele resolveu, então, fazer uma viagem juntamente com os seus discípulos para a Galileia. E entre a Judéia e a Galileia, a Samaria, onde o povo hebreu evitava passar, evitava se socializar com os samaritanos. Então, por conta dos fariseus e por um propósito maior, Jesus então resolveu sair da Judéia, fazer essa viagem de muitos quilômetros. E ao chegar em Samaria, cansado, sedento de água e faminto, Jesus e seus discípulos estavam assim. Jesus então sentou à beira do poço para descansar e os discípulos então foram até a cidade para comprar
alimentos. Lembrando o que eu disse, né? Para a comercialização, para o comércio, eles se socializavam, né? Porém, somente para isso. Chegou uma mulher samaritana para recolher água junto ao poço, chamado Poço de Jacó. E Jesus falou assim: dê-me um pouco de água. A mulher olhou para ele espantado, pois reconheceu de onde ele era, sabia que aquele homem que estava pedindo não era um samaritano. E outra, um homem não conversava com uma mulher assim. Então, aí já quebra vários paradigmas. Ela se espantou e disse para ele: como você, sendo judeu, me pede água para beber? Jesus pede água à mulher, ele pede um favor para ela. Com um propósito, com um método. Pois quem que vai viajar e não leva a sua caneca, o seu cântaro? Pois ele estava sem nada no momento e pediu um favor para ela. Até a psicologia fala sobre isso, que é melhor dar do que receber. Quando você pede uma ajuda a alguém, a outra pessoa se enche assim, de um sentimento de que essa pessoa é capaz de realizar algo para o próximo, de ser um auxiliador, uma auxiliadora para o próximo. Então, Jesus também usa dessa tática para começar um diálogo com essa mulher. E Jesus também, nesses versículos, mostra a sua humanidade. Era Deus, mas também era homem, humano, que se cansava, que também sofria com o calor escaldante do sol, que também sentia fome e sede. Partindo para a segunda-feira, João 4, dos versículos 7 ao 15, eu não vou ler, faço um breve resumo, como Jesus usa esse encontro para testemunhar. Jesus lhe respondeu a mulher que ficou espantada: como você, sendo um judeu, me pede água para beber? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. A mulher disse: Senhor, não tem com o que tirar água, e esse poço aqui ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Caso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, que ele próprio bebeu dessa água, os seus filhos e o seu gado? Jesus então disse a ela: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água viva que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, se tornaria fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas Jesus aqui estava falando de coisas espirituais. Porém, a mulher, ela entendia como as coisas naturais. Ela ainda não estava entendendo o que aquele homem estava querendo dizer para ela. E ela diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Jesus, ele não discute o fato dele ser um judeu, porque a samaritana, ela começa dizendo: tu és um judeu e vem me pedir água? Ele não discute esse fato. O que você é, de onde você veio, isso não importa, isso é irrelevante. E ponto. Mas começa a se apresentar aos poucos. Jesus fala de algo espiritual, mas a mulher, a princípio, ela vai levando as coisas para o lado natural da vida. Jesus fala de uma vida plena, não mais escravos do pecado,
e nem um vazio existencial. É isso que é a consequência de você beber e se banhar da água viva. É uma água que você bebe e não fica mais sedento. Diferente da água com a qual a gente necessita, sim, para a manutenção da nossa vida, é necessário, porém, sempre ficaremos sedentos. Mas Jesus promete uma água milagrosa. Aliás, o dom de Jesus é os seus milagres e ele anseia depositar essa água viva para cada um dos seus filhos. Uma água que traz satisfação, uma saciedade de espírito. Lá em Jeremias 2,13 e Zacarias 14,8, eu não vou ler, mas vem perguntando qual o contexto do Antigo Testamento para a declaração de Jesus sobre a água viva. Em Jeremias 2,13, a mulher samaritana, ela tinha um conhecimento da palavra. E lá no Antigo Testamento, em Jeremias 2,13, um breve resumo é que as criaturas abandonaram o Criador, suas instruções, leis, ensinamentos e se tornaram suficientes em si. A autossuficiência. E em Zacarias 14,8, o Antigo Testamento apresenta Deus como uma fonte de água viva. A água é essencial para a manutenção da vida. Jesus é posto no Antigo Testamento como uma fonte de vida, capaz de saciar almas, se essa assim beberem dessa fonte. Na lição de terça-feira, Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25 a 27. Como Ezequiel reflete as verdades que Jesus procurou transmitir a Nicodemos e a samaritana. Jesus é o único ser capaz de lavar a alma pecadora, tirar a alma de uma vida de idolatria e tirar o nosso natural, que é a escravidão do pecado. É algo com o qual a gente já nasce com esse natural, devido à consequência da entrada do pecado aqui na terra. O nosso carnal morre e o nosso espiritual, ele reina, ele vive. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele falou que era necessário nascer de novo. E Nicodemos, assim como a mulher samaritana, ele não estava entendendo a princípio. Ele levava como as coisas natural e não espiritual, porque Nicodemos falou assim: acaso é capaz que um homem velho nasça de novo, ou que volte para o ventre de sua mãe? Porém, sabemos que depois Nicodemos, ele se tornou um homem fervoroso, um cristão fervoroso. E Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei. Em João, voltando para João 4,16, como Jesus responde ao pedido da mulher de dar-me de beber dessa água para que eu não volte mais nessa fonte, não precise mais voltar aqui? Como então Jesus responde? Jesus, ele foi para um outro lado. Ele fala assim: chame seu marido e volte. E vamos ver um propósito sobre isso. Esse enredo teve um propósito crucial para ambos. É necessário a pessoa perceber o seu pecado. Olha só a resposta da mulher. João 4,16 a 24. O que Jesus fez para mostrar à mulher que conhecia os seus segredos mais profundos? E qual foi a reação dela? Então Jesus fala: chame o seu marido e volte. Então a mulher diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: sim, correto. Você já teve cinco homens. E o homem que você está agora não é o seu marido. A mulher se espantou e falou: Senhor, vejo que tu és um profeta. Você já percebe
aquela quebra de barreira, aquele preconceito, o diálogo acontecendo, homem não parava a mulher lá, ficava conversando, não tinha dessas, e um judeu com uma samaritana. E aqui houve uma atenção maior da mulher para aquele homem. Senhor, vejo que és profeta. Aí ela já muda totalmente, ela desvia, porque ela não se sente bem de estar falando aquilo, de que ela já teve 5 homens e está com um outro que também não é o seu marido, e ela não continua naquilo, falou que ele é profeta, tipo, estou crendo que você é profeta, e fala, Senhor, nossos antepassados adoraram nesse monte. Os samaritanos adoram no monte Gerizim. Os hebreus em Jerusalém. Então, há essa diferença também. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de adoração. Jesus então responde à mulher: Mulher, creia em mim. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Os samaritanos, eles confirmam em si os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Porém, o restante do Antigo Testamento, eles não aderem. Nós, o que conhecemos, pois, a salvação vem dos judeus. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. O Pai não procura gente que adora em certo lugar, em determinado lugar. Ele quer verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O que importa é a verdade do coração. O que o coração da pessoa, do adorador, está realmente revelando a Deus, que conhece todas as coisas, que é onisciente, né? Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, despertou o interesse dessa mulher e ela começa a ter uma visão do espiritual, deixar o carnal de lado, o natural de lado, e começa a abrir as asas, a direção, uma nova rota para o lado espiritual. Pois ela sabia que Jesus, que o Messias, estava para chegar. Em João 4, 25 a 26, como Jesus revelou a sua identidade. Como eu disse, ela sabia que o Messias estava para vir. E ela diz então para aquele homem que estava conversando com ela: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus declarou. E a gente vê assim, Jesus, ele declarou a sua identidade para as pessoas. Porém, essa mulher samaritana, ele declarou de uma forma assim, aberta, sabe? Ele começou aos poucos e chegou num ponto ápice que ele diz então: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ele se apresentou então às claras, abertamente. Lembra? O livro de João, ele tem o propósito de apresentar sinais com o propósito que as pessoas, para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Jesus dava os seus sinais, os seus milagres. E Jesus deu esse sinal ao apresentar à mulher a sua mancha,
digamos assim, o que precisa ser mudado nela. E por que isso? Sobre o caso dela já ter tido na vida dela 5 homens e o atual dela não ser o marido dela. Jesus, ele primeiro é necessário que apresente a mancha, que desperte na consciência o pecado, para que desperte na consciência a vontade, aquele sentimento de que é preciso mudar. Então, primeiro apresenta o erro, para depois apresentar a cura, a necessidade da cura. Primeiro apresenta-se o erro da pessoa, o Espírito Santo desperta para que a pessoa procure e aceite a cura, que aceite a água viva que está à disposição de qualquer pessoa que assim o permitir. E a mulher foi sendo surpreendida, foi sendo tocada, foi se interessando cada vez mais, e aquele preconceito do início foi caindo por terra, porque as coisas espirituais, ela cativa, ela atrai, e é gostoso, faz bem para a alma, e todos necessitam disso. Na lição de quinta-feira, João 4, do 27 ao 29, que ação surpreendente a mulher tomou. Os discípulos, lembra, no começo, eles saíram para ir na cidade comprar alimento para eles e Jesus se alimentarem. Eles chegaram, viram Jesus conversando com a mulher, estranhou aquilo, ficaram todos surpresos, mas ninguém ousou falar algo. Ficou por isso mesmo. A mulher, quando os viu e viu Jesus e tudo aquilo, ela já tocada, ela deixa o seu cântaro e sai. Sai para quê? Para falar, testemunhar para a cidade sobre o que aconteceu com ela. Vejam, gente, venham ver um homem que falou tudo o que aconteceu comigo, que sucedeu na minha vida, o que está acontecendo na minha vida agora. Será que ele não é o Messias? Veja, ela deixou a sua necessidade básica, ela foi lá para recolher água, deixou até o cântaro dela lá, talvez para Jesus tomar água que ele tinha pedido, mas nem falaram mais sobre essa água, estavam falando de um outro tipo de água. Era um outro tipo de água que estava aqui predominando, dominando o ambiente. Ela corre para testemunhar. Então falou, será que esse homem não é o Messias? E ele já tinha declarado, né? Então ela foi. E olha só, ela foi sem reservas, sem vergonha, sem preconceitos, porque, mais uma vez, judeus e samaritanos, ela poderia ter uma covardia, um medo, então, de guardar só para si e pensar assim, eu não vou falar com os meus, pois samaritanos não se dão com judeus, eles não vão acreditar em mim, vão dizer que eu sou louco. Então poderia ter criado em sua mente várias teorias, porém ela não quis saber, largou o seu cântaro, foi correndo para a cidade e falou com uma multidão de pessoas sobre o que se sucedeu com ela diante do poço de Jacó. E aquela multidão foi. João 4, 36 ao 42. O que aconteceu após esse encontro e o que ele ensina sobre o Evangelho? Como o Evangelho pode ser proclamado? O ganho de almas. Eu não vou ler os versículos, mas
fica aqui, né, o convite para você ler. O ganho de almas envolve tanto o semear quanto o colher. Só que olha só que interessante. Nem sempre a pessoa no entanto, os dois nem sempre são feitos pela mesma pessoa. Olha que interessante. Podemos colher onde outros semearam. E é assim mesmo que acontece. No versículo 39, diz que muitos samaritanos creram naquela mulher. Eles foram ver sobre quem é aquele homem que essa mulher está falando. Foram até Jesus e creram. Muitos deles creram. Creram no testemunho desta única mulher que fez um arraso na cidade de Samaria. Por um testemunho, uma grande multiplicação. Por um testemunho, muitas almas foram, digamos, resgatadas. Os samaritanos conversaram com Jesus, tiveram um encontro pessoal com Jesus e se apaixonaram por Jesus e todos os seus ensinos, tanto que eles ficaram tão assim maravilhados que eles falaram: fica conosco, queremos ouvi-lo mais sobre o que você tem a nos dizer. E Jesus então ele interrompe aquela viagem que ele estava fazendo com os seus discípulos e ficou mais 2 dias em Samaria com o povo samaritano, os abençoando, conversando com eles e fazendo mais discípulos. Muito bonito, porque a gente aprende que não tem essa conversa de povos, não tem dessa, todos são dignos de uma nova vida, de um encontro com Jesus e de uma vida eterna, de beber dessa água, se saciar dessa água viva, que é Jesus, que Ele tem para nos oferecer. Todos nós somos dignos. Essa foi a lição da escola sabatina, um resuminho, um breve resumo da lição dessa